contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Precisamente. Diante das soluções aguardadas para amanhã, é imperioso atender aos problemas de hoje. Declaraste sob manchas morais e folhas de servir, quando precisamente a vida nos descerra o ensejo de auxiliar, para que o suor, na prática do bem, nos dissipe as nódoas do coração. Confessas-te em débitos lamentáveis e desertas das boas obras, quando precisamente dispomos da oportunidade de agir, a benefício dos semelhantes, a fim de que venhamos a alcançar o resgate preciso. Asseveras-te em falta grave e acolhes-te a intolerância, quando precisamente no exercício da bondade para com os outros é que obteremos desculpa em favor de nós mesmos. Afirmas-te frágil, quando precisamente por isso é que as tribulações nos sitiam a estrada, a fim de que saibamos conquistar o apoio da fortaleza. Dizes-te inútil, quando precisamente para que nos façamos prestativos e valiosos é que possibilidades inúmeras de trabalho nos rodeiam em cada dia. Acusas-te ignorante, quando precisamente para que nos instruamos é que as experiências difíceis nos desafiam, em toda parte. Não te isoles, a pretexto de imperfeição. O discípulo permanece no educandário, exame para aprender. E, em todo o educandário, as lições seguem curso normal, conforme o programa que as preceitua. Ao aluno aplicado, passaporte de competência. Ao aluno vádio, convite à repetição. Assim também conosco. A vida é a escola de nossas almas. Quem quiser pode aproveitá-la em todas as circunstâncias. O tempo, contudo, assemelha a seu professor equilibrado e correto que premia o merecimento, considera o esforço, reconhece a boa vontade e respeita a disciplina, mas não cria privilégio e nem dá cola a ninguém. Nós todos, espíritos imperfeitos, no círculo das paixões que se agitam na terra, somos nós todos. Abriste a outrem o túnel da paciência e não te furtaste ao desespero, quando o tempo te trouxe o dia da prova. Receitaste heroísmo ao companheiro dilacerado e acolheste a revolta, quando te beliscaram a pele. Pregaste desinteresse aos que ajuntaram alguns vinténs e esqueceste os necessitados, quando a fortuna te procurou. Estranhaste o procedimento culposo dos vizinhos e resvalaste em mais baixo nível, na hora da tentação. Por isso mesmo, qual nos acontece, ao toque da verdade, tens a luz da esperança na dor da insatisfação. No entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, prossegue indicando bem. Exercício na escola é base do ensino. Aluno desanimado perde a lição. Fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. Não admitas que nós, os amigos desencanados, estejamos como quem fala de palanque blindado, a praça indefesa. Obreiros da mesma obra, servimos em duas frentes. Choras pelos que viste partir. Choramos nós pelos que ficaram. Trabalhamos por ti, a cujo passo recorremos em nova reencarnação. Trabalhas por nós, que seremos teus filhos. Imperioso purificar-nos para o voo supremo aos mundos felizes. Tanto aí quanto aqui, é preciso aprender, sofrendo, e subir, resgatando. Assim pois, diante do irmão caído no mal, compadece-te dele e ensina o bem, mesmo que o mal ainda te ensombre. A compaixão mostra o caminho da caridade e, sem caridade uns para com os outros, não há segurança para ninguém. Desencarnados em trevas. Desencarnados em trevas. Insulados no remorso. Detidos em amargas recordações. Jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis, nos galarins do poder, e derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam alveiros e agarram-se, agora, aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes, e suportam, chorando, os mármores do sepulcro, a lhes partirem os ossos. Estagiavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se, estremunhados, ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes.
Eram campeões da beleza física, e procuram, debaúde, esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro, e estiram-se, atarantados, entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiens e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam, porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo, sem ajudar a ninguém. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás, em silêncio, que todo egoísmo gera o culto da morte. Céu e inferno. Em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa, abnegado, para que todos eles prestigiem e cresçam, de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor, compassivo e reto, concede aos filhos, em regime de gratuidade, todos os recursos da fazenda divina. A vestimenta do corpo. A energia vital. A terra fecunda. O ar nutriente. A defesa do monte. O refúgio do vale. As águas circulantes. As fontes suspensas. A submissão dos vários reinos da natureza. A organização da família. Os fundamentos do lar. A proteção das leis. Os tesouros da escola. A luz do raciocínio. As riquezas do sentimento. Os prodígios da afeição. Os valores da experiência. A possibilidade de servir. Os filhos recebem tudo isso, mecanicamente, sem que se lhes reclame esforço algum, e o pai apenas lhes pede para que se aprimorem, pelo dever nobremente cumprido, e se consagrem ao bem de todos, através do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Nessa imagem, simples embora, encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas. Fácil, assim, perceber que, com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Espíritas diante da morte. Toda religião procura confortar os homens, ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser, em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido, para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso, na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro, em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é a mesma terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las, através da reencarnação. Toda religião fala do céu, como sendo estância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe, por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se mobilizam em paraísos estanques, e que, por mais elevados, na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos, individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois,
realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. Para todos nós, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham, de novo, a caminho do alvorecer. Fogo mental. Fogo íntimo. As consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhe sofram as labaredas. Figura-se látego mortífero, em agitação permanente, conquanto retido no coração, imobilizando o pensamento no desespero. Agrava-nos a inferioridade, devora-nos o tempo, dilapida-nos a esperança, consome-nos as forças. É como se, depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que desferimos nos outros. O remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Foge, assim, de ofender, pois, embora o perdão se erija qual remédio eficaz, na misericórdia divina, para as doenças que levianamente criamos, é da própria lei que, ao ferirmos alguém, caiamos, por nossa vez, inevitavelmente entregues aos resultados de nossos golpes, a fim de que sejamos também feridos. Jornada acima. Erga a clama da fé na imortalidade, e caminha. Os que desertaram da confiança a gritar-te-ão impropérios, entrincheirados na irresponsabilidade que lhes serve de esconderijo. Demagogos do desânimo, dirão, apressados, que o mundo nunca se desvencilhará da lei de Caim, que os tigres da inteligência continuarão devorando os cordeiros do trabalho, que a mentira, na história, prosseguirá entronizando criminosos na galeria dos mártires, que a perfídia se anteporá, indefinidamente, à virtude, que a mocidade é carne para canhões e prostíbulos, que as mães amamentam para o sepulcro, que as religiões são fábulas piedosas para consumo de analfabetos, que as tenazes da guerra te constringirão a cabeça, sufocando-te a voz no silêncio do horror. Tentarão, de certo, envolver-te na nuvem do pessimismo, induzindo-te a esquecer o presente e o futuro, na taça de tranquilidade e prazer em que anestesiam o pensamento. Contudo, reflete levemente e perceberás que os transfugas do dever, acolhido à negação e infantilizado no medo, simplesmente desfrutam a paz dos entrevados e a alegria dos loucos. Ora por eles, nossos irmãos que ainda não amadureceram o entendimento para a altura da vida, e segue adiante. Na escuridão mais espessa, acende a chama da prece, e, onde todos se sentirem desalentados, fala, sem revolta, a palavra de esperança que desenregele os corações mumificados no desconsolo. Um gesto de bondade sobre a agonia de alguém que oscila, à beira do abismo, e uma gota de bálsamo espremida com amor numa ferida que sangra bastam, muitas vezes, para renovar multidões inteiras. Sobretudo, nos mais aflitivos transes da provação, não percas a paciência. Não consegues emendar os companheiros desarvorados, mas podes restaurar a ti mesmo. Embora contemplando assaltos e violências, ruínas e escombros, avança a jornada acima, apagando o mal e fazendo o bem. Criatura alguma, na terra, escapará da grandeza fatal da justiça e da morte. No entanto, sabemos todos que a justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras, e que a morte, por mais triste e desconcertante, é sempre o toque de ressurgir diante do amanhã. Compreendemos, sim, todos os teus cuidados no mundo, assegurando a tua tranquilidade. Organizas com esmero a casa em que vives. Proteges as vantagens imediatas da parentela. Preservas, apaixonadamente, a segurança dos filhos. Atendes, com extremado carinho, ao teu grupo social. Valorizas o que possuis. Arranjas habilmente o leito calmo. Selecionas, com fino gosto, os pratos do dia. Defendes como podes a melhoria das tuas rendas. Aspiras a conquistar salário mais amplo. Garantes o teu direito, à frente dos tribunais. Vasculhas avidamente o noticiário do que vai pelo mundo. Sabem procurar, com pontualidade e respeito, os serviços do médico e os préstimos do dentista. Marcas horárias para o cabeleireiro. Escolhes com devoção o filme que mais te agrada. Examinas a moda, ainda mesmo com simplicidade e moderação,
como quem obedece à força de um ritual. Questiona sucessos políticos. Discutem veementes os serviços públicos. Tentas, de maneira instintiva, influenciar opiniões e pessoas. Desvelas-te em atrair a simpatia dos companheiros. Observas, a cada instante, as condições do tempo, como se trouxesses, obrigatoriamente, um barômetro na cabeça. Tudo, isso meu irmão da terra, é compreensível, tudo isso é preocupação natural da existência. No entanto, não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões de superfície, nem entendemos por que não dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana ou de cada mês, a refletir na transitoriedade dos recursos humanos, reconhecendo que nada levarás, materialmente, do plano físico, tanto quanto, afora os bens do espírito, nada trouxeste ao pousar nele. Ainda assim, não te convidamos à ideia obcecaste da morte, porquanto a morte é sempre a vida na outra face. Desejamos tão somente destacar que, nessa ou naquela convicção, ninguém fugirá do porvir. Disse o Cristo, andai enquanto tendes luz. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo, para fazer luz em nós. Sentenciados. Sentenciados, sim. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. À face de nossa destinação à suprema felicidade, todos estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça. Jesus, o divino penalogista, exortou-nos, convincente. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É que o mal expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. Comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém é o abscesso reclamando o dreno adequado, o vício é a fístula corruptora, esperando a remoção da causa que a produz, e a delinquência é o tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica, em prenúncio da morte. Esposar revolta e vingança seriam expor o próprio sangue a infecções perigosas, entrando, voluntariamente, nas faixas destrutivas da enfermidade. Tolerância e perdão, por isso, constituem profilaxia e imunização infalíveis. Diz Allan Kardec, as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se na da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso de suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Espace, desse modo, as vibrações confortativas da prece sobre todo aquele que caiu no logro do mal. O caluniador está sentenciado à repressão da própria língua, o desertor está sentenciado à frustração que marcou a si mesmo, o ingrato está sentenciado ao arrependimento tardio, o ofensor está sentenciado ao ferrete da consciência, o criminoso está sentenciado a carregar consigo o padecimento das próprias vítimas. Além disso, cada conta exige resgate proporcional aos débitos assumidos, com o remorso de quebra. Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. Não precisas indicá-lo esse ou aquele castigo, perante a barra dos tribunais, porque o maior sistema de punição já está dentro dele. Falibilidade. Ante as devastações do mal, apoia o trabalho que objetive o retorno do bem. Até que o espírito se integre no infinito amor e na sabedoria suprema, em círculos de manifestação que, por agora, nos escapam ao raciocínio, a falibilidade é compreensível, no campo de cada um, tanto quanto erros são naturais no aprendiz em experiência na escola. A educação não forma autômatos. A ordem universal não cria fantoches. Onde haja desastre, auxilia a restauração. Mobiliza as forças de que dispões, sanando os desequilíbrios, ao invés de consumir ação e verbo, atitude e tempo, grafando a veneno o label da censura. Anotaste lances calamitosos nos delitos que o tribunal terrestre não é capaz de prever ou desagravar. Vistes homens e mulheres, cercados de apreço público, aniquilar existências preciosas, derramando sangue de corações queridos em forma de lágrimas, surpreendeu cidadãos abastados e aparentemente felizes, que humilharam os próprios pais, reduzindo-os à extrema pobreza, ao preço de documentos espúrios. Assinalaste pessoas açucaradas e sorridentes que induziram outras ao suicídio e à criminalidade, sem que ninguém as detivesse,
Identificaste os que abusaram do poder e do ouro, erguendo tronos sociais para si próprios, à custa do pranto que fizeram correr, muitas vezes com o aplauso dos melhores amigos, e conheceste carrasco de olhos doces e palavras corretas que escamotearam a felicidade dos semelhantes, abrindo as portas do hospício ou da penitenciária para muitos daqueles que lhes confiaram os tesouros da convivência, sem que o mundo os incomodasse. Apesar disso, não necessitas enlamear-lhes o nome ou incendiar-lhes a senda. Todos eles voltarão ao quadro escuro das faltas cometidas, através de continuadas reencarnações, em dificuldades amargas, nos redutos da prova, a fim de lavarem a consciência. Se a maldade enodua só aquela situação, faz o melhor que possas para que a bondade venha a surgir. Segue entre os homens, abençoando e ajudando, ensinando e servindo. Todas as vítimas das trevas serão trazidas à luz e todos os caídos serão levantados, ainda que, para isso, a esponja do sofrimento tenha de ser manejada pelos braços da vida, em milênios de luta. Isso porque as leis divinas são de justiça e misericórdia e a providência inefável jamais decreta o abandono do pecador ante os espíritos puros. Mentalizas a natureza divina dos espíritos puros e queres partilhar-lhes o banquete de luz. Sonhas trajar-te de esplendor e esparzir sobre os homens os dons infinitos da bondade celeste. Entretanto, ai de nós, espíritos vinculados ainda à terra, somos, enquanto, consciências endividadas, a entrechocar-nos na sombra de débitos clamorosos, compelidos ao barro das próprias imperfeições. Apesar disso, porém, é possível começar, desde logo, a escalada ao fulgor dos cimos. Não podes, hoje, erguer as mãos, sustando o curso da tempestade, contudo, guardas contigo os meios de serená-las à procela de dor que zurre o coração dos companheiros em sofrimento. É impossível, de um instante para outro, transmitir para o mundo as mensagens divinatórias das supremas revelações. No entanto, bastará leve esforço e acenderás o alfabeto em muitos cérebros que tateiam na noite da ignorância. Diligenciarias de baúde, agora, materializar os entes sublimes da esfera superior, ante os olhos terrestres. Todavia, nada te impede concretizar o caldo reconfortante para os doentes abandonados que esmorecem de fome. Na atualidade, resultaria infrutífero qualquer empreendimento de tua parte, no sentido de limpar o próximo verminado de chagas, pronunciando simples ordem verbal. Contudo, ninguém te furta o ensejo de alentar-lhe a esperança ou lavar-lhe as feridas. Em vão buscarias, à pressa, renovar milagrosamente o ânimo envenenado de entidades embrutecidas, transformadas em obsessões intransigentes. No entanto, consegue aliviar, em bálsamos de oração e de amor, a mente desorientada, fronteiriça à loucura. Reflete nos mensageiros divinos, respeita-lhes a missão e roga-lhes apoio, na caminhada, mas não tentes obter de improviso as responsabilidades que lhes pesam nos ombros. Não reclames para teus braços o serviço do sol. Cumpre os deveres que te competem. Para isso, não te digas cansado, nem te proclames inútil. O verme, infinitamente distante do pensamento que te coroa, é o servo esquecido que aduba a terra, para que a terra te forneça o pão. Espíritos transviados caminham desfalecentes, embuçados na sombra, ainda que o sol resplenda em torno. Sonâmbulos das paixões em que se desregravam, são cativos dos seus próprios reflexos dominantes. Por mais se lhes atrai a atenção para as esferas sublimes, encasulam-se nos interesses inferiores, encarcerando na terra as antenas da alma. Aferrolhavam o coração no recinto estreito de burras preciosas e sentem-se, no esquife, como quem se refestela em poltrona de ouro. Empenhavam as forças, a tiranizarem multidões indefesas, manejando verbo fácil, e deitam oratória fulgente, no barranco em que se lhes guardam os restos, qual se ocupasse os primeiros lugares em tribuna de honra. Aniquilavam recursos, plasmando imagens viciosas, em nome do sentimento, e escrevem ou gesticulam, na solidão, supondo transmitir emoções enfermiças a legiões de admiradores imaginários. Aprisionavam a mente, no egoísmo feroz, e tornam a paisagem doméstica, à maneira de loucos, envolvendo os entes queridos em fluidos tentaculares.
Hipotecavam energias aos prazeres sensuais e choram agressivos, na clausura da cova, disputando com os vermes a posse do corpo transformado em ruínas. Empregavam as horas, ilaqueando a si mesmos, e vagueiam errantes, hipnotizados por inteligências corrompidas com as quais se conjugam em delitos nas trevas. Não acredites, porém, sejam eles doentes sem esperança. O Criador não quer escravos na criação. Todos são livres para escolher os nossos caminhos. Por isso, quase sempre, em sucessivas reencarnações, gastamos séculos no mal, a fim de entender o bem. E se a lei te permite conhecer o suplício das consciências transviadas, para lá do sepulcro, é para que trabalhes em teu próprio favor. Corrige em ti mesmo tudo aquilo que nos censuram outros. Clareia-te por dentro. Aprimora-te e serve. Enquanto no corpo físico, desfrutas o poder de controlar o pensamento, aparentando o que deves ser, no entanto, após a morte, eis que a vida é verdade, mostrando-te como és. No grande adeus. Cerraste os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte com as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada, e inquiriste, sem palavras, para onde se dirigiam no grande silêncio. Disseste adeus, procurando de balde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes nas tuas, e colaste neles o ouvido atento, no peito hirto, indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater. Entretanto, o vaso impassível nada pode informar, quanto à destinação do perfume. Erga as antenas da prece, no santuário da tua alma, e perceberás o verbo inarticulado dos que partiram. Saberá, então, que te comungam a dor, estendendo-te as mãos ansiosas. Arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram. Extasiados, perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundir a saudade e o amor, no cálice da esperança, para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te a paz e conformação, para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cimos. Não lhes craves nos ombros a cruz da aflição, nem lhes turves a mente, no nevoeiro de pranto que te verte da angústia. Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram, e ajuda-os para que avancem com a tua benção, de modo a te prepararem lugar, na pátria comum, em que todos nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo para que te confortem, à maneira da árvore que solicita a rega da fonte a fim de preservá-la contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância te consatringe os refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento, sob a luz da oração. Sirvamos sempre. Não apenas nos dias de arrependimento e reparação. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Caíste na trama de enganos terríveis e arrepiaste caminho, sonhando reabilitar-te. Não desperdices a riqueza das horas, amontoando lamentações. Levanta-te e serve nos lugares onde existe a sombra dos próprios erros, e granjearás, na humildade, apoio infalível reajuste. Arrostas duros problemas na vida particular. Livra-te do fardo inútil da aflição sem proveito. Reanima-te e serve no quadro de provações em que te situas, e a diligência funcionará, por tutora prestigiosa, abrindo-te a senda ao concurso fraterno. Padeces obscura posição no edifício social. Segue imune ao micróbio da inveja. Movimenta-te e serve no anonimato e o devotamento surgir-te-á por luminosa escada à subida. Sofres o assalto de calúnias ferozes. Esquece a vingança, que seria aviltamento em ti mesmo. Silencia e serve, olvidando as ofensas, e conquistarás, no perdão com atividade no bem, escudo invencível contra os dardos da injúria. Suportas afrontoso assédio de espíritos inferiores, inclinando-te à queda na obsessão. Abstente da queixa improfícua. Resiste e serve, dedicando-te ao socorro dos que choram em dificuldades maiores, e surpreenderás, na beneficência, o acesso à simpatia e à renovação dos próprios adversários. Preguiça é o ópio das trevas. Os que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade, revolta e desespero, desequilíbrio e ressentimento, pessimismo e loucura. Sirvamos sempre.
Quem busca realmente servir, nunca dispõe de motivos para se arrepender. Corações venerados. À medida que os anos terrestres te alongam a experiência, registras, com mais intensidade, na câmara da memória, a presença dos que partiram. Ah! Os mortos que te guiaram ao bom caminho. São elas as vozes do passado que te chegam, puras ao coração. Lembram-te o berço perdido, junto às maternas canções que te embalavam para o repouso, os ensinamentos do lar que te guardavam a meninice, o carinho dos irmãos que beijavas na alegria transparente da infância, o sorriso dos mais velhos que te abençoavam em oração. Falam-te dos passos cambaleantes da idade tenra, das primeiras garatujas que traçaste na escola, dos afetos da juventude, dos laços inolvidáveis dos quais te despediste, chorando, na hora extrema. Não te rendas, contudo, ao desespero, se o frio da ausência parece constituir a única resposta da vida aos anseios que te fluem da inquietação. Deixa que a prece te converta o espinheiral da saudade em jardim de esperança, porque, todos eles, os corações venerados que te precederam no portal da grande sombra, aguardam-te jubilosos, no imenso país da luz. Entretanto, para que lhes partilhes o banquete de paz e amor, é necessária pelustras a senda de trabalho e abnegação que te abriram aos pés. Abraça-lhes o exemplo de sacrifício com que te iluminou o entendimento e pede-lhes para que te inspirem a caminhada. Não temas, sobretudo, o avanço das horas. O tempo que traz o inverno cinzento e triste é o mesmo que acende os lumes e ostenta as flores da primavera. A existência, no plano físico, é comparável à travessa de grande mar. O corpo é a embarcação. A morte é o porto de acesso a lides renovadoras. Tudo o que fazes segue à frente de ti, esperando-te, além, na estação de destino. Vive, assim, a realizar o melhor que puderes de vez que, se te consagras ao bem, em verdade não fugirás à passagem da noite, mas todos aqueles que, um dia, te conduziram ao bem ser-te-ão novas luzes no instante do alvorecer. Experiência religiosa. Deploramos as calamidades de que o materialismo se faz a nascente e insistimos pelo retorno à fé religiosa, para que a responsabilidade seja colocada no lugar que lhe é próprio. Apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiro à vida heróica, articulamos cruzadas de rearmamento moral e encarecemos a redenção de costumes. É forçoso reconhecer, no entanto, a inevitabilidade da ação para definir a função. Contraditório aconselhar uma estrada e seguir noutra. Toda escola é centro indutivo. Formam-se engenheiros nas disciplinas em que outros engenheiros se tornaram instrutores. Fazem-se mecânicos, no trabalho em que outros mecânicos se fizeram exímios. O invento pede uso, a teoria espera a demonstração. Assim também na experiência religiosa. Imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para as boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário, no palácio de Antipas, se, para garantir o prestígio do Evangelho, passasse a frequentar os corredores do pretório, com o intuito de atrair as atenções de Pilatus, se, para favorecer a causa da Boa Nova, resolvesse adular os familiares de Anás, oferecendo-lhes passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas, ou se, para preservar-se na grande crise, tivesse provocado um entendimento com essa ou aquela autoridade do Sinério, acomodando-se ao mercado das influências políticas, junto do povo. Ao invés disso, vemo-lo, a cada passo, coerente consigo mesmo, amparando os homens sem os escravizar às ilusões, prestando serviço aos homens, em nome de Deus, sem conluiar-se com os homens em desserviço a Deus, esclarecendo sem impor, ajudando sem exigir, promovendo o bem de todos, sem cogitar do bem de si mesmo. Indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensombrando inteligências. Urge, porém, compreender que, para abolir a tirania da negação que entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente, o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concórdia que aspiramos a encontrar dentro dele. Contrassensos. Quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa, na folhagem da primavera,
insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me sujem os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado, não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira, que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou, na pompa da festa, disse a lagarta que lhe dera existência, não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fulgiu, soberana, exigiu da ostra em que se criara, não te aberes de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera, não me roubes a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando jactancioso, a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Crenças. Declara Allan Kardec, a crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. E ousamos acrescentar que isso ocorre, porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro da criança, ao peso de indagações filosóficas, porque ele não aceitemos as convicções infantis. Faz-se imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. É crueldade censurar o náufrago porque se agarre à tábua lodosa, provisoriamente incapaz de partilhar-nos a embarcação confortável. Ao invés disso, é forçoso lhe estendamos concurso fraterno. Excesso dogmático, lance de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas podem ser hoje consideradas por enfermidades das instituições humanas, destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo, embora constituam para todos nós, os espírita-cristãos encarnados e desencarnados, constantes desafios o mais amplo serviço na sementeira da luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras, que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, conquanto sustendo a fé raciocinada, nos alicerces do livre exame, cabem-nos, sem qualquer atitude louvaminheira para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da terra, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade, em bases de auxílio, de vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. É por isso que Jesus proclamou: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Não disse o Mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens. Mas dando a entender que a verdade é a luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um, afirmou, simplesmente, conhecereis. Anjos desconhecidos. Aguardais espirituais que te apoiam a existência no plano físico e há tutores da alma que te protegem a vida mesmo na terra. Frequentemente centralizas a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que te ajudam na garantia do pão. Admiras os artistas renomados que dominam nos cartazes da imprensa e esquecem facilmente os braços humildes que te auxiliam a plasmar, no santuário da própria alma, as obras-primas da esperança e da paciência. Aplaudes os heróis e tribunos que se agigantam nas praças. Ponto e vírgula. Todavia, não te recordas daqueles que te sustentaram a infância, de modo a desfrutares as oportunidades que hoje te felicitam. Ouves, em êxtase, a biografia de vultos famosos e quase nunca te dispões a conhecer a grandeza silenciosa de muitos daqueles que te rodeiam, na intimidade doméstica, invariavelmente disposta a te estender em generosidade e carinho. Homenageia, sim, os que te acenam dos pedestais que conquistaram merecidamente, à custa de inteligência e trabalho, contudo, reverenciam também aqueles que talvez nada te falem e que muito fizeram e ainda fazem por ti, muitas vezes ao apreço de sacrifícios pungentes. São eles pais e mães que te guardaram o berço, professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram a fé e irmãos que te ensinaram a confiar e servir. Vários deles jazem agora,
na retaguarda, acabrunhados e encanecidos, experimentando agoniada carência de afeto ou sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados, no amparo às gerações que retomam a lide terrestre, enquanto outros, muitos embora enrugados e padecentes, quais serídeos do caminho, carregam as cruzes dos semelhantes. Pensas nesses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne, e, de quando em quando, unge-lhes o coração de reconhecimento e alegria. Para isso, não desejam transfigurar-se em fardos nos teus ombros. Quase sempre, esperam de ti, simplesmente, leve migalha das sobras que atiras pela janela ou uma frase de estímulo, uma prece ou uma flor. Lugares de expiação. Múltiplas são as conceituações dos infernos exteriores. Para os hindus de várias legendas religiosas da antiguidade, a região do sofrimento, para lá do sepulcro, dividia-se em dezenas de seções, nas quais os espíritos culpados experimentavam os martírios do fogo e da asfixia, dos botes de serpentes e aves famélicas, de venenos e martelos, lâminas e prisões. Entre os chineses, acreditava-se que os condenados, após o decesso, atravessavam privações e torturas, até caírem, exaustos, numa espécie de segunda morte, com o suposto aniquilamento de o próprio ser. Egípcios possuíam aparatosos regimes de corrigida para os mortos que fossem implacavelmente sentenciados a penas aflitivas, sob os vistas de Anubis. A crença popular grega admitia a existência de abismos insondáveis, além-túmulo, onde os maus eram atormentados por agonias cruéis. E, seguindo por vasta escala de concepções, a teologia relaciona infernos hebraicos, persas, romanos, escandinavos, muçulmanos e ainda os que são até hoje perfilhados pelos diversos departamentos da atividade cristã. Não ignoras que os sistemas de castigo, mentalizados para depois da morte, obedecem às idiosincrasias de cada povo, apresentando, por isso, variedades multiformes. E sabemos igualmente, em doutrina espírita, que existem outros infernos exteriores, a cercar-nos na terra, entre os próprios espíritos encarnados. Não longe de nós, vemos o inferno da ignorância, em que se debatem as inteligências sequiosas de luz, o inferno das necessidades primárias absolutamente desatendidas, o inferno dos entorpecentes, o inferno do lenocínio, o inferno do desespero e o inferno das crianças desamparadas, todos eles gerando os suplícios das sombras e da loucura, do pauperismo e da enfermidade, do abandono e da delinquência. Em razão disso, embora respeitando as crenças alheias, observemos as próprias ações, a fim de verificar o que estamos fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam. E, sobretudo, aprendendo e servindo, vigiemos o coração para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, de vez que todos somos responsáveis pela nossa própria condição espiritual. Disse-nos o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Tarefas. Os espíritos puros desempenham missões gloriosas, contudo, embora as imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função pessoal intransferível nas engrenagens do mundo. Não te afirmes à margem, nem te des por inútil. Não alegues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Repara as lições que vertem silenciosas, do livro da natureza. Se os vermes parassem de trabalhar, por se reconhecerem insignificantes, o solo ressecar-se-ia, infecundo, incapaz de solucionar os problemas humanos. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas que lhes presidem a espécie, desistindo, por isso, do esforço obscuro na germinação e no crescimento, em pouco tempo a esterilidade anularia os recursos da terra. Se as papoulas deixassem de produzir, revoltadas contra aqueles que lhes deturpam a essência nos mercados de ópio, deixariam de aliviar as dores do enfermo desesperado. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes, ante as grossas correntes que lhes formam a imensidade, o homem não contaria com esse ou aquele maior cabedal de força. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei, não há serviço aviltante. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa.
Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. Asseio na rua é a proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros, nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. Compaixão e justiça. O amor universal favorece o levantamento da escola, mas, se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene, mas, se desertas do cuidado para contigo, albergarás, no próprio corpo, largo pasto à imundície. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivia ou cura as doenças, nessa ou naquela circunstância difícil, mas, se recusas o medicamento, continuarás sofrendo o desequilíbrio. A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação de bombeiros, mas se ateias fogo na própria casa, padecerás, de imediato, os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da guleba, mas, se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo, vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça, espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona nos caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13, no Evangelho de Marcos: olhai, vigiai e orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e orai, e sim, começa, com ampla objetividade, pelo imperativo categórico: olhai. Na luz da justiça. A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície, mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Identificaste os culpados pelas tragédias, minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. Viste pais e mães, aparentemente felizes e vigorosos, tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes auriram as forças. Anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e o recuo. Todavia, nato te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram a tenra sementeira de luz no apontamento escarnecedor. Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta fraqueza. Entretanto, não chegaste a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico, que os ficharam no cadastro do manicômio. Acusaste os irmãos que caíram em desdita e falência, classificando-os na lista dos celerados. Contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os tiaram no beco da aflição sem remédio. Não queremos, com isso, consagrar o regime da irresponsabilidade. Todos respiramos, no universo, ante a luz da justiça. O autor de uma falta, naturalmente, responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes, e se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal, conscientemente, sofrerá a pena maior. Evolução e livre-arbítrio. Porque há dores necessárias no erguimento da vida, a quem se acolhe a faixa da negação. Ainda agora, muitos cientistas e religiosos, encastelados em absurdos afirmativos, parecem interessados em se anteporem ao próprio Deus. Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico, em arrojados desafios, para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente,
enquanto que milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias teológicas, tentando apresar a mente humana ao poste do fanatismo. Na área de semelhantes conflitos, padece o homem o impacto de crises morais incessantes. Não te emaranhes, porém, no labirinto. O mundo está criado, mas não terminado. De ponta a ponta da terra, vibra, candente, a forja da evolução. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos descerram horizontes mais amplos. E, na arena da imensa luta, o espírito é a obra-prima do universo, em árduo burilamento. O Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização é precioso curso de experiências e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, não furtamos, impunemente, uns dos outros, a liberdade de conhecer e realizar. Pais responsáveis, não trancafiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo, com a desculpa de amor. Professores honestos, não tornamos o lugar do discípulo, ofertando-lhe privilégios, a título de ternura. Médicos idôneos, não exoneramos o enfermo dos arriscados processos da cirurgia, a pretexto de compaixão. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade infinita, por agora, te pode dar. Não te importe o materialismo adementar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco a matroca. Os que negam a causa das causas, reajustam, para lá do sepulcro, visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto observas, no caminho, perturbação e sofrimento, a guisa de poeira e sucata em prodigiosa oficina, tranquiliza-te e espera, porquanto, aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Diante do tempo. Contempla o mundo a que voltaste, através da reencarnação, para resgatar o passado e construir o futuro. Sol que brilha, nuvem que passa, vento que ondula, terra expectante, árvore erguida, fonte que corre, fruto que alimenta e flor que perfuma utilizam riqueza das horas para servir. Aproveita, igualmente, os minutos, para fazeres o melhor. Perdeste nobres aspirações em desenganos esmagadores, no entanto, as esperanças renascem no coração dilacerado, à maneira de rosas sobre ruínas. Perdeste créditos valiosos na insolvência passageira que te aflige o caminho, todavia, o trabalho dar-te-á recursos multiplicados para conquistas novas. Perdestes felizes ocasiões de prosperidade e alegria, à vista da calúnia com que te ferem, mas, no culto da tolerância, removerás a maledicência, demandando níveis mais altos. Perdestes familiares queridos que te largasses à solidão, no entanto, recuperá-los-ás tão logo consigas sazonar os frutos do entendimento, na esfera da própria alma. Perdeste afetos sublimes na fronteira da morte, todavia, reverão todos eles, um dia, quando te sentires de espírito liberado, nos planos da grande luz. Perdeste dons preciosos, na enfermidade que te flagela, mas o próprio corpo físico é santuário que se refaz. Observa, contudo, o que fazes do tempo e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio, em ti mesmo, porque o dia que deixas passarem, vazio e inútil, é, realmente, um tesouro perdido que não mais voltará. Fim.